Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje nós começaremos a falar de polímeros, onde a gente também vai iniciar os polímeros de adição. Então, vamos ver primeiro os conceitos, que envolvem a parte de polímeros, gente. Porque, olha só, muito do que a natureza tem de mais belo, de mais bonito, está diretamente ligado ao fato que ela gera uma complexidade a partir de uma simplicidade, a unir pequenas moléculas, produzindo outras bem maiores. E essas macromoléculas que a gente chama de polímeros, que do grego, polis significa muito e mero significa o quê? Partes. Então, o que é um polímero, gente? Olha, todo polímero, ele é formado a partir de uma unidade básica, onde a gente dá o nome de monômero. Então, olha só, eu vou pegar um monômero, vou chamar esse clips aqui que eu tenho nas minhas mãos de monômero, ok? Quando a gente junta dois monômeros, a gente forma um dímero. Então, para formar um dímero, a reação é chamada de reação de dimerização, ok? Quando a gente junta três monômeros numa reação de trimerização, a gente forma um trímero, certo? E a partir de 4 monômeros, que são essas unidades básicas, ok? A gente faz uma reação de polimerização, que a gente dá o nome de polímeros, que eles podem ser formados por monômeros iguais, como pode também ser formados por monômeros diferentes, ok? Então, um polímero é sempre formado por unidades básicas, que vocês vão juntando, formando polímero. Existem polímeros, gente, até de 200 mil monômeros, 100 mil monômeros, tá certo? Então, por isso que eles são chamados de macromoléculas. Então, primeiro, vamos ver algumas classificações, alguns conceitos que a gente vai utilizar daqui para frente, né? Um vocabulário que a gente vai usar daqui para frente nessa aula, nas aulas de polímeros. Então, olha só, o que a gente tem que saber? Qual é a diferença de um polímero termoplástico por um polímero termofixo? O termoplástico, gente, é quando durante o aquecimento ele amolece, tudo bem? E pode ser fundidos e novamente o quê? Moldáveis, ou seja, eles são recicláveis. Então, por exemplo, quando você pega uma sacolinha de supermercado, por exemplo, um canudinho, que você esquenta e ele o quê? Ele derrete, ele amolece, tudo bem? Isso é chamado de termoplástico. O que são os termofixos? Os termofixos, gente, eles não amolecem, eles vão se decompor. Quer ver um exemplo disso? É a baquelite. Sabe o cabo da sua panela preto? Quando você deixa a panela um pouquinho fora do fogo, você sente aquele cheiro ruim, que é o cabo pegando fogo. E o cabo, ele não amolece, ele se decompõe, né? Formação de gases ali, certo? Que é esse que estou dizendo aqui, ó, que é o formaldeído. E, ou seja, depois que eles são fundidos, eles não podem ser fundidos novamente, depois de amolecidos, tudo bem? Bom, outra vocabulário que a gente vai chamar são elastômeros. O que são os elastômeros? São as borrachas que, uma vez moldados, podem ser fundidos novamente. Porém, podem ser reaproveitados como cargas, enchimentos em outros produtos. Por exemplo, a borracha natural e a borracha sintética, que a gente vai ver mais adiante, ok? Bom, então, gente, os polímeros, eles podem ser classificados, divididos em natural e sintético, porque é o seguinte, em sua contínua busca por entender e imitar a natureza, que os químicos conseguiram não só elaborar moléculas que se assemelhassem aos polímeros naturais, mas também projetar e sintetizar muitas outras. Então, os químicos hoje conseguem tanto produzir essas macromoléculas que são produzidas na natureza, quanto criar outras macromoléculas que não existem na natureza. Existem dois tipos de polímero, dois tipos de reação de polimerização, que são reações de adição e reação de condensação. Por isso que a gente divide em polímeros de adição
e polímeros de reação de condensação. Então, hoje, a gente vai começar a ver os polímeros de adição. Mas antes disso, vamos ver aqui alguns exemplos de polímeros naturais, certo? Então, eu tenho o látex, que é o poliisopreno, né? Que é a borracha extraída da seringueira. Eu tenho a celulose, certo? Eu tenho a proteína, que é a ligação peptídica, que é a junção dos aminoácidos. Tenho também o amido, que são macromoléculas presentes na natureza. E quais são os polímeros sintéticos que os químicos hoje conhecem? Existe a borracha, existe um nylon, a garrafa PET, que esse PET significa polietileno tereftálico, existe o isopor. Então, todas essas substâncias, todos esses materiais são formados de macromoléculas, ou seja, de polímeros, ok? Então, olha só, vamos ver o que é um polímero de adição. Para ser um polímero de adição, ou melhor, para formar um polímero de adição, o meu monômero, tá vendo aqui a unidade básica? Ele tem que ter uma dupla ligação. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Olha só. Eu tenho essa dupla ligação, que é uma ligação sigma e uma ligação pi, concorda? Uma ligação sigma e uma ligação pi. Aí, você quebra a ligação pi e forma aqui, ó, dois radicais livres, certo? Ou seja, eles precisam compartilhar esses elétrons novamente. Aí, você pega outro monômero desse, quebra somente a ligação pi e vai aqui, ó, formando as macromoléculas, certo? Ou seja, N monômeros forma aqui uma macromolécula repetida N vezes, que nem eu falei para vocês. Eles podem chegar até 100.000 unidades, ou seja, os polímeros de adição são esses aqui que eu mostrei com clipes para vocês, onde todos os meus monômeros, eles são iguais, certo? E o copolímero? O copolímero, gente, é quando ele é formado de monômeros diferentes, ok? Então, ou seja, olha lá, ó, eu tenho A e B, onde aqui eu tenho um monômero de um jeito ligado a outro monômero, tá vendo? De cores diferentes, um prateado e um azul. A mesma coisa, ó. Cada um vai romper a ligação pi, não é isso? Com isso, eles vão formar os radicais livres, não é isso? O B quebra a ligação pi e forma os radicais livres. Aí eles vêm aqui, ó, e compartilham. Aí vem quantas vezes? N vezes. Aí depende da quantidade de monômeros que você tem para poder fazer o quê? Para você fazer esse polímero, ok? Então, agora, a gente vai ver quais são os polímeros de adição. Eu não consegui colocar todos eles, mas eu coloquei aqui os principais, ou seja, os que mais aparecem para a gente poder, para que a gente tem que saber, ok? Então, professora, a gente tem que saber todos? Tem, gente, tem que saber pelo menos a estrutura de cada um, certo? Com o nome do polímero e qual a utilização. Então, veja bem, olha, eu tenho aqui, eu fiz uma tabela para vocês, onde eu vou dar o monômero, que é a unidade básica, como é o polímero, a aplicação e um exemplo de cada um. Por exemplo, o etileno, tudo bem? O etileno, gente, olha só o que vai acontecer aqui. Ele tem essa dupla ligação aqui, concorda? O etileno, ele é produzido através do fracionamento do petróleo, que vem a partir da nafta, que depois, quando a gente for ver química ambiental, eu vou falar desses polímeros para vocês, que a gente vai falar dos polímeros e o meio ambiente, ok? Então, quando eu junto vários monômeros de etileno, eu vou produzir o polietileno, ok? Então, olha só, gente, a aplicação dele. O que é PEBD? São polietilenos de baixa densidade e polietilenos de alta densidade. O que significa isso? Que, olha só, gente, quando esses etilenos, eles têm algumas ramificações e você tenta compactar essas cadeias dos polímeros, certo? Você não consegue compactar exatamente por causa das ramificações, ou seja, vão ter aqui, ó, alguns espaços entre os polímeros, ou seja, ele vai ser de baixa densidade, certo? Agora,
Existem os polímeros de alta densidade, onde eu tenho cadeias que eu consigo compactar, que são os polímeros polietileno de alta densidade. Então, quem são os de baixa densidade? Por exemplo, sacola de supermercado. Quem são aqueles de alta densidade? São aqueles mais duros, ok? Que são shampoo, né? Detergente e aqueles utensílios de cozinha também, não é isso? Daquele produtos de cozinha e de limpeza também. Um exemplo disso, quando você pega um pote de sorvete, você pode ver que a base, principalmente para o sorvete da Kibon, né? Você vê aquela base branca, ela é mais rígida, tanto que ela não é transparente. Se você pegar a tampa, ela é muito mais flexível, ou seja, a tampa é formada um polietileno de baixa densidade, certo? E o pote é formado de polietileno de alta densidade, ou seja, você consegue compactar mais cadeias, concorda? Então, ele possui uma densidade maior, ok? Bom, o outro, gente, eu tenho aqui, ó, tetrafluoretileno, tá vendo? A dupla ligação. Aí eu venho e faço o meu polímero, ligo N unidades desse monômero e produzo o Teflon, certo? Onde é que eu uso o Teflon? A gente usa o Teflon em revestimento de panelas. Por quê? Porque o Teflon é aquele material que a gente tem hoje de menor atrito. Tudo bem? Menor atrito. Então, por isso, quando você coloca a comida, não é? Ela não consegue ficar grudada quando o Teflon for novinho. Só que é difícil, assim, conservar uma panela de Teflon. Por quê? Porque até a aderência dele no alumínio da panela é difícil. Exatamente por causa do quê? Por causa do baixo coeficiente de atrito dela. Então, por isso que tem a colher certa para você manusear essa panela. Você não pode choques, você não pode lavar quando ela estiver numa temperatura muito alta, senão aquele Teflon, ele pode sair. E o Teflon, ele pode ser preto. Hoje em dia existem as panelas também de Teflon branco. Outro também em formato de Teflon, eu não sei se vocês já viram, quando foram fazer a instalação de torneira, né? Na rosca da torneira, eles colocam essa fitinha que ela chama de veda-rosca. Se você tiver ela em casa, tenta passar ela na mão, você vai ver quanto macia ela é. Por quê? Porque o coeficiente de atrito dela é muito baixo, né? O material de menor coeficiente de atrito que a gente tem. Bom, o outro é o estireno, que tem esse monômero aqui. Olha só a estrutura do estireno. Esse já tem o quê? Uma cadeia aromática, ok? Quando você liga vários desses, você produz o poliestireno, que é o isopor que a gente conhece. Ó, a gente tem caixa de isopor, copinho, né? Aquelas embalagens, marmitex hoje em dia, não é? Tudo formada de quê? De poliestireno. Note que esses polímeros de adição, ó, qual é o que eles têm que ter para ser polímeros de adição? Eles têm que ter essa dupla ligação, que eles são polimerizáveis e vão formar polímeros de adição. Vocês vão adicionando um monômero a outro, quebrando a ligação pi, ok? Bom, outros polímeros de adição que a gente tem. Olha só. Agora eu tenho polipropileno, tá vendo, gente? Que é o propeno, certo? A cadeia aqui, ó, a gente coloca um para baixo aqui, porque ele vai formar cadeias ramificadas, que é o polipropilenos. O que eles são usados? Eles são usados em brinquedos, para-choque de automóvel, porque antigamente o para-choque de automóvel ele era de ferro. Só que o que acontece? Numa batida de um carro, como o para-choque é muito duro, o impacto vinha mais no motorista. Então, hoje os carros, eles são projetados que na hora que dá uma colisão, ele amassa e destrua, certo? Para quê? Para que ele absorva todo aquele choque do impacto, preservando o motorista. Então, esse para-choque, ó, tá certo? Eles trocaram exatamente para quê? Para ele poder absorver e se quebrar todo na hora de uma batida. Olha só, a cadeira que você está sentada aí, ó, no colégio militar, a sua carteira, ela também é formada de quê? De polipropileno. Olha, aqueles copinhos, né? Algumas garrafas de água que vocês utilizam.
Brinquedos, olha lá, o Lego, né, e alguns carrinhos, eles são formados de quê? De polipropileno, ok? Depois, gente, cloreto de vinila, certo? Que é o cloroeteno. Por que vinila? Porque esse radical aqui, ó, esse radical, ele é chamado de vinil. Então, a gente chama cloreto de vinila, certo? Esse radical, o que é um radical? Aquele que tem uma valência livre. Se você tirar o cloro, fica essa valência livre, certo? Que é chamado de vinil, que nesse caso aqui é o cloroeteno, ok? Então, você junta vários cloretos de vinila e você vai ter o policloreto de vinila, que a gente conhece como PVC, certo? Então, o mais utilizado disso aqui é em tubo para encanamento, que são esses aqui, concorda? Só que hoje, gente, muita coisa, até de cimento, de ferro, estão sendo substituídos pelos polímeros. Por exemplo, revestimento de parede, certo? Tem muito revestimento de parede que são formados de policloreto de vinila, que é o PVC, certo? Alguns pisos também, olha só, telha, que aí o tempo de decomposição dessa telha pode chegar, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, tá certo? Até 100 mil anos aí para poder decair, poder a natureza poder absorver esse polímero aqui. Outro também, sabe aquele filme que você embala a comida? Que são chamados de filme de PVC. O que é PVC? Policloreto, que tem vários cloros, então policloreto, do radical que o monômero vem de vinil. Então, o polímero, você coloca o poli na frente, tá vendo? Ó, propileno, polipropileno. Cloreto de vinila, policloreto de vinila, ok? Vamos ver mais alguns. Outros que a gente tem também, gente, olha lá. Acetato de vinila. O que é o acetato de vinila? Eu tenho aqui, ó, que função é essa daqui, gente? Ele vem de um ácido carboxílico, tá vendo, ó? Só que, olha só, deixa eu mostrar. Isso aqui não é o vinil? O vinil. Isso aqui, ó, vem do C-OH. Então, isso aqui vem do ácido carboxílico, ico-ato. Então, isso aqui é o acetato, essa parte de baixo é o acetato, e aqui é o vinila, não é isso? Então, esse daqui é o monômero. Olha, gente, que a fórmula, como se a gente escrevesse ele assim, ó, CH3, O, CH, CH2, tá vendo? Esse aqui não vem do ácido etanóico ou ácido acético, então, ico-ato. Então, acetato. E o que está ligado ao oxigênio não é o nome de radical, metil, etil, isopropil, e o nome desse radical aqui é o vinil. Então, também é chamado de acetato de vinila ou acetato de vinil. Tudo bem? E que função ele pertence? Ele pertence a uma função éster, tá bem? Olha só, as tintas, a maioria das tintas são tintas de PVA, certo? Ou seja, ó, até botei uma aqui, ó, aquela tinta, não só de parede, mas também aquela tinta utilizada em artesanato, são tintas de quê? De PVA. Olha só, massa corrida, não sei se já viram falar, quando você vai pintar e tem algum buraquinho que o pintor passa aquela massa corrida para cobrir as imperfeições da parede, também é feito de PVA. Essa cola branca que a gente utiliza no colégio, certo? Também é de PVA. Inclusive o chiclete, né? A goma de mascar, botei aqui o Babalu. O que acontece? A goma de mascar, você pode ver que você mastiga, ela não acaba, ela vai acabar o doce, né? Mas ela não acaba, certo? Por quê? Porque aquilo ali é uma borracha, certo? É um polímero. Então, por mais que você mastigue aquilo dali, ele não vai parar. Se você deixar ele aberto, ele pode o quê? Ressecar, ficar duro, não é isso? Porque ele vai desidratando, certo? E vai ficando duro, igual uma cola depois que seca. Mesma coisa do chiclete, certo? Que é o acetato de vinil. Então,
Tinta de parede, chiclete, cola, é tudo feito pelo mesmo polímero, que é o poliacetato de vinila. Só que o nome aqui é em inglês, a sigla, né? Por isso que fica. Então, tem o PVC, certo? Que é o policloreto de vinila, e o PVA, que é o poliacetato de vinila. Então, PVC é fácil que a gente lembra dos canos, não é isso? Depois, acrilonitrila. Então, o polímero dele também pode ser poliacrilonitrila, só que ele tem um nome comercial chamado de Orlon. Então, onde é que ele é utilizado, gente? Aplicação para fazer carpetes ou também bichinhos de pelúcia. Esses tapetes que você tem em casa, certo? Na sala, muito bonito, todos eles são formados de quê? De acrilonitrila, porque são fibras o quê? Fibras sintéticas. Todos os ursinhos de pelúcia também são de acrilonitrila. Tudo bem? Então, todos eles são formados de um polímero sintético, que é as acrilonitrila, que é poliacrilonitrila, que também são chamadas de Orlon, esse polímero. É igual, ó, quando a gente tinha lá o Teflon, ó. Como é que ficaria, no caso do Teflon, como é que ficaria o nome do polímero? Politetrafluoretileno. Aí, para não ficar um número muito grande, aí eles colocaram o nome de Teflon, certo? Para indicar o polímero. Mesma coisa aqui do acrilonitrila, que a gente dá o nome de Orlon. E depois, gente, a gente tem esse daqui também. Olha o que a gente usa, ó, os adesivos instantâneos. Quem são os adesivos instantâneos? É o Super Bonder, não é mesmo? Olha só, que é o cianocrilato de metila, certo? Que é formado pelo policianocrilato de metila. Qual é a função que a gente encontra nesse monômero? A gente encontra a função nitrila, que é C tripla N, a mesma coisa aqui na acrilonitrila, certo? E também aqui, ó, eu tenho a minha função éster. Tudo bem? Que se eu juntar esses monômeros, eu vou ter um polímero, que na casa desses polímeros, são os adesivos instantâneos, que a gente chama de Super Bonder, que é a marca dele, certo? Existem outras marcas também, que é o Super Bond. Então, olha só, gente. Hoje, foram muitos conceitos básicos que vocês vão precisar para as outras aulas, certo? Porque eu não vou poder ficar voltando tanto nesse conteúdo. Então, eu queria que para a próxima aula, onde a gente for terminar os polímeros de adição, onde eu vou falar de borracha natural, borracha sintética, a vulcanização da borracha, eu queria que esses conceitos de termofixo, termoplástico, alta densidade, polietileno de alta densidade, baixa densidade, vocês já dominassem isso daí. Então, como dever para a próxima aula, é você dominar esses conceitos básicos que eu tenho aqui de polímeros, tá certo? Para a gente terminar polímeros de adição, daí eu vou fazer alguns exercícios. Vamos para os polímeros de condensação. Tudo bem, gente? Então, até a próxima aula e a gente se encontra até lá e fique com Deus e se cuidem, hein? Um beijo!